Faz um tempo que a gente não se encontra, né? Semana passada a gente estava aqui falando sobre reforma e a gente suspendeu um pouco nossa jornada por Gálatas. Contudo, se você estava aqui da última vez que a gente falou desse texto, a gente viu que a carta aos Gálatas é uma carta bastante complicada. A gente decodificar a mensagem do apóstolo para nós, mas quando da sua feitura ela é complexa, irmãos, porque ela é meio difícil, assim, ela é meio truncada. Se você lembra bem, ainda no primeiro capítulo, versículo 10, Paulo fala assim, olha, eu não estou muito interessado em agradar ninguém. É isso que ele fala. Procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então, ele está colocando aqui assim, em conflito duas ideias muito antagônicas, irmãos. Se você quiser agradar o tempo todo, necessariamente você não vai conseguir ser servo de Cristo. Palavra aqui que está mal traduzida. Palavra aqui é escravo. Paulo está dizendo, eu sou escravo de Jesus, eu não tenho vontade. Eu não mando na minha vida. Quem manda na minha vida é meu dono. Então, se eu não vou poder ser escravo de Jesus. E aí, você lembra, junto comigo, então, que ser escravo de Jesus necessariamente passa por conflitos, irmãos. Não tem como. Se você quiser seguir Jesus Cristo, se a sua vida for tributária a esse homem, você vai ter que se envolver em conflitos. Não tem como. Ele continua dizendo, ainda falando aos Gálatas, que quando ele se tornou apóstolo a partir do chamado de Jesus, ele não foi pedir a bênção de ninguém, ele não pediu a chancela de ninguém. Ele falou, olha, eu não fui falar com ninguém. Quando Jesus me chamou, eu fui direto trabalhar. Eu não fui nem pedir permissão para ninguém, porque eu tenho consciência de quem eu sou. Então, o encontro com Jesus no caminho para Damasco habilita Paulo. Ele, depois de 14 anos, vai para Jerusalém, mas assim, os apóstolos não fazem qualquer reserva. Eles não falam nada, não redirecionam, não o que ele está fazendo certo. Então, os apóstolos dizem, Paulo, continua no caminho, você está indo bem. E aí, se você lembra, né? Eu achei curioso, quando eu mostrei isso para vocês, eu esperava um pouco mais de reação. Porque eu acho muito curioso mesmo isso aparecer no texto. Mas Paulo fala assim, olha, eu fui encontrar o pessoal lá de Jerusalém e eles que pareciam ser alguma coisa não me acrescentaram nada. Eles são famosos, vocês gostam deles e tal, mas eu fui lá, para mim, tudo que eu já sabia era suficiente para o evangelho. Isso que eu quero dizer. Eu já estava apto. Pois bem, irmãos, tudo isso envolve um aspecto da vida humana que é muito difícil, que são relações interpessoais. Relações interpessoais, irmãos, não são fáceis. Conflitos não são fáceis. E se eles são inevitáveis, e eles são, como é que a gente reage? Como é que a gente administra? E quando o conflito as grandes lideranças, irmãos? Quando quem briga é gente grande, como é que a gente lida como igreja? Esse texto vai seguir espinhoso, a carta toda tem esse tom, né? Mas eu acho que esse é um dos trechos mais profundos, sim, mais difíceis, porque Paulo, perceba, ele está escrevendo uma carta pública. As pessoas vão ter contato com esse relato. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo o Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Obrigado, Senhor, por essa palavra que está preservada para nós, palavra que cremos, Deus, preservada diretamente pelo Senhor, preservada a nós também pelo Senhor para nossa instrução, para nossa edificação na verdade, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não esconde de nós a vida tal como ela é, mas em mostrando a nós como as coisas funcionam, o Senhor nos habilita a
quando a gente as encontra novamente, Senhor. E é isso que eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor nos ensine, a partir desse texto, a gente entender como o Senhor funciona, como a gente funciona também, como a gente deve se colocar no mundo. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, da semana passada para essa semana, a gente tem uma inversão da situação. Na semana passada, a gente tem um texto que Paulo diz para a igreja: eu fui até Jerusalém. Eu fui lá e conversei com o pessoal. A situação agora é exatamente o contrário. Quem vem até Paulo, Pedro. Ele aparece aí no versículo 11. Se você não sabe, Cefas é outro nome para Pedro, o apóstolo Pedro. Então Pedro se dirige a Antioquia, essa é a intenção. Paulo, pastor da igreja de Antioquia, planta a igreja, está lá cuidando dos irmãos. Numa certa altura, Pedro decide ir até Antioquia. E aí, se você sabe bem, você lembra, esse esforço é de supervisão. Pedro, que está radicado em Jerusalém, junto com os apóstolos, junto com Tiago, decide rodar nas igrejas, para ver como as coisas estão indo, direcionar alguma coisa, por outra, continuar animando os irmãos. Pois bem, a gente tem aqui, irmãos, talvez o principal dos apóstolos. E note, é muito importante você lembrar disso. A gente está aqui falando de Pedro, o apóstolo mais corajoso, irmãos, o mais intrépido. Você lembra de Pedro quando a gente fala da negação, ou quando a gente fala que ele afundou andando no mar. Mas também ele foi o único que andou no mar, concorda? Ele foi o que falou assim: Jesus, deixa eu ir até o Senhor. E lá na frente, já cheios do Espírito Santo, é Pedro que prega a primeira vez. Na frente de todos os que tinham acabado de matar Jesus 40 dias atrás. Então note, para as pessoas que mataram Jesus, Pedro tem a coragem de dizer: vocês mataram o Filho de Deus, o Messias. Então, Pedro tem essa energia, né? Ele é corajoso, ele se coloca. Esse homem realizou sem fim. Ele andou com Jesus por 3 anos, ele é um dos primeiros a serem chamados. Então ele vem de Jerusalém e vai direto a Antioquia. E aqui, irmãos, cabe para nós, para a gente poder entender melhor como esse texto se coloca, a gente se lançar no exercício de reconstrução. Tente imaginar, se a gente recebe a visita de Pedro. E aqui, vale a pena você lembrar, o mundo era muito diferente do mundo de hoje, tá, irmãos? Você não pode assistir a pregação de Pedro pelo YouTube, nem pelo Spotify, nem ele pode mandar um WhatsApp, nem um áudio. A igreja que foi plantada pelos apóstolos longe de Jerusalém vai receber a visita de um apóstolo que caminhou com Jesus. Eles vão, talvez pela primeira vez, de fato ter contato com alguém que estava diretamente com Jesus pelos 3 anos. Então existe a expectativa pela chegada de Pedro. Eles vão estar com alguém importante. E aí, irmãos, todo o texto bíblico mostra para nós que nesse começo da igreja, o que a gente tem muitas vezes é um cenário de uma profunda alegria, de uma profunda comunhão. Quando Pedro chega, ele fica com os irmãos e eles começam a viver juntos, pelo menos por um tempo. Eles estão assim permeados por uma alegria grande. Eles estão louvando a Jesus pelo que ele tem feito na igreja. Essa igreja específica que a gente está falando, ela é cosmopolita. Ela é marcada por uma presença de judeus e gentios mais ou menos na mesma proporção. É a igreja que, ao mesmo tempo que tem judeus, que se convertem a Jesus sem ter esse background judaico, né? Essa vida anterior ligada ao Antigo Testamento. Então, o que eu quero tentar fazer você entender são discípulos novos que estão sentados com Pedro. E esse povo está lá falando assim: Pedro, conta pra gente como é que foi. E Pedro está recontando as histórias. Eles estão lá ouvindo. E eles tiram dúvidas com Pedro. E Pedro está inspirando aquele povo. O Espírito Santo de Deus está guiando a igreja. E uma coisa que aparece com uma força muito intensa nesse começo é a alegria, irmãos. Por quê? Porque eles estão vendo os frutos. 120 receberam o Espírito Santo e agora milhares de pessoas estão se convertendo, a tal ponto que em Antioquia tem uma igreja. É isso que eles estão vivendo. O reino está avançando, né? Então é só alegria, irmãos. Só felicidade. Eu e o Alfredo, talvez a gente tenha essa experiência com mais intensidade, que quando a gente vai para outra igreja,
Pô, os irmãos chamam a gente para comer, e aí a gente senta, e aí ficam contando histórias, perguntam como é aqui, a gente vai conversando, enfim. É sempre uma cena de muita comunhão, né? E é o que está acontecendo. Até que a gente tem uma crise. Como sempre, né, irmãos? Quase nunca na Bíblia a gente vê, foi lá e foi tudo muito legal, tá tudo muito bem, e pronto, passou. Paulo diz claramente para nós: eu me opus, resisti face a face. Ele está dizendo, quando Cefas veio a Antioquia, eu resisti a ele face a face, porque ele havia se tornado repreensível. Você já tinha percebido isso na Bíblia? Já tinha lido que dois apóstolos brigaram publicamente numa igreja? É exatamente o que a gente tem aqui nesse texto. Nós temos de um lado Paulo, do outro Pedro. E o que Paulo está dizendo para a igreja da Galácia, né, para as igrejas daquela igreja, quando Pedro foi para Antioquia, eu estava lá junto com ele. E sabe o que aconteceu? Eu resisti, a ideia daqui é a oposição, né? Na cara dele, é basicamente o que ele está falando. Desculpa a sinceridade, irmão, mas esse face a face é o que ele está falando. Olha, a gente brigou cara a cara mesmo, na frente de todo mundo. Por quê? E Paulo diz aqui o motivo. Pedro havia se tornado repreensível. E aqui, irmãos, eu preciso que você tente imaginar. Olha que loucura, né? Se esse texto aqui fosse inventado, se a Bíblia fosse criada, uma invenção humana, você concorda comigo que assim, a gente ia tentar tirar as coisas ruins que aconteceram? Porque é mais ou menos assim que a gente conta a história, né? Se vocês forem um dia sentar em um esforço coletivo para contar a história da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha, os seus 40 anos, dificilmente vocês vão parar e falar assim, olha, lembra aquele dia lá que teve um presbítero que disse que ia dar um soco na cara do outro depois de uma reunião de conselho? Aquelas duas irmãs pararam de se falar numa reunião da SAF, porque as duas queriam fazer a mesma sobremesa e elas brigaram e pararam de se falar. A gente não conta essas coisas. Especialmente quando a gente está tratando de duas pessoas tão importantes assim. Esse tipo de coisa aqui a gente deixa debaixo do tapete, concorda? A gente não fala. Só que Paulo falou. Veja. Qual foi o problema? A questão aqui é comportamental. São dois comportamentos distintos. No primeiro momento, quando Cefas, quando Pedro chega a Antioquia, existe uma comunhão total, irmãos. E note, a disposição é importante para esse texto. Quando Pedro chegou, ele não via qualquer problema em sentar e comer com aqueles irmãos. Foi um pastor de Jerusalém que chegou numa igreja relativamente distante. E ele senta, e ele come com aquelas pessoas, ele vive com aquelas pessoas. E você já sabe disso, mas comer é um ato de compartilhar intimidade. Quando você senta, para um judeu, quando você senta e come, você está dividindo uma porção muito íntima da vida. Você está estendendo àquela pessoa uma noção de sim, eu confio em você, eu vivo junto com você, você faz parte de um grupo de pessoas que está próximo a mim. Você não come com qualquer pessoa. E você lembra, irmãos, como é que eles chamavam os gentios? Qual era um dos apelidos que os judeus usavam para os gentios? Como é que é? Quando o judeu ia se referir ao gentio, chamava de quê? Não. Incircunciso, essa é uma, certo? Mas esse ainda é bonito. Apesar de ser bem feio, né? Mas esse ainda é bonito. Tem um pior. Hã? Não, aí calma, né, Lucas? Aí também foi muito emocionado. Os judeus chamavam os gentios de cães. Só que tem uma diferença. Irmã, tá vendo como é importante você saber ler a Bíblia direito? Quando um judeu chamava um gentio de cão, ele não estava pensando no seu cachorro, meu irmão, minha irmã. Sabe? Que você coloca no colo e que você coloca no Instagram. E ele é lindo, fala, Luquinhas. Exatamente. Esse era onde está aos cães, o que é importante, porque pro cão a gente só dá o que... Olha que coisa, né? Naquela época, só dava pro cão o que sobrava. É bem diferente de hoje, né? Mas cão, na época dos judeus, é um animal que não está docilizado ainda. É um animal selvagem, que vive pelo instinto, que mora fora da cidade, que só come lixo dos outros. Na imagem de um judeu, um gentio é um cão, é um animal, não é nem uma pessoa. E essa ideia é muito importante, irmãos. Na história da humanidade, o outro, quando ele é odiado, ele é sempre desumanizado. Ele nunca é o ser humano como eu sou. Ele é uma coisa menor. Nesse caso aqui, um cachorro. Um cão.
Ou seja, você parar para comer com cão na mentalidade de um judeu é um absurdo total. Existe uma impossibilidade real e concreta. Um judeu não come com o gentio, ele não se mistura com os cães. Só que, quando Pedro chega, ele não faz qualquer menção a essa forma de ver o mundo. Quando aquele pastor chega, ele trata os irmãos como sendo iguais, como família. Exatamente, irmão Paulo. Pedro já sabia. Lembra de Cornélio? Ele vê o lençol, né, que talvez uma tela, descendo com os animais impuros. Jesus falou. E aí ele entende. Ah, o Senhor também atingiu, né? Alcançou os gentios. Então a gente é igual. Então quando ele chega, ele faz isso. Ele estende para os irmãos a destra da comunhão em todos os níveis. É o que eu estou tentando te falar. Era só festa, irmãos. Eles estavam todos felizes, todo mundo junto, comendo um tempo junto, se tratando mesmo como irmãos. Por quê? Porque é uma noção concreta que o reino chegou. E eles estão celebrando isso. Oi? Paulo veio e estragou? Foi isso que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Foi Paulo? Não. Foi quem? Foi Pedro? Estava lá. Olha o versículo 12. De fato, antes de... Está escrito o que aí, irmãos? Chegarem alguns da parte de Tiago. Aqui está o problema. Estava todo mundo feliz, só festa, a igreja aumentando a intimidade com Pedro, Pedro cuidando daquelas pessoas, as pessoas cuidando de Pedro, até que chegaram alguns da parte de Tiago. Quem é Tiago, irmãos? Ele é o irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém. Ele é pastor da Central, da primeira presbiteriana de São Paulo. É pastor da Catedral Presbiteriana. Exatamente. Quem chegou aqui foram os mesmos da semana passada que a gente falou. Aqueles que estão vindo lá da capital. O problema é que vocês já estão na capital, né? Mas assim, faça esse esforço imaginativo, certo? Quem está chegando da cidade grande, do grande centro. Quem está vindo são aqueles que têm os grandes nomes. Essa é a ideia. Quem está vindo são os famosos. E eles estão vindo do mesmo lugar que Pedro veio, Jerusalém. Gente importante, gente com nome, gente com grife. Quando essas pessoas chegam, existe uma mudança total de comportamento. O que Pedro faz? Diz o texto. Ele começou a afastar-se e por fim separou-se. Existe aqui uma progressão, né? Aquele povo chega para a igreja. E aí começa um processo de esfriamento, sabe? Pedro estava sentado com o pessoal, estava conversando. Ele abraçava, ele ria. Agora ele passa menos tempo, ele vem menos. Até que a coisa... É uma mudança sutil de comportamento, né? E vai ganhando força até que explode. O que antes era a comunhão total, que estava fincada numa compreensão de que nós temos uma nova natureza em Jesus, agora dá lugar ao modo antigo de ver o mundo. A separação, o muro de novo. Fala, Luquinhos. A primeira pergunta foi por que ele fez isso? Vamos se concentrar nessa, daqui a pouco eu falo da outra. Antes da gente ir para a pergunta, irmãos, pense bem. Olha como a gente passa rápido no texto. Olha como ele é mais difícil do que parece. Provavelmente, irmãos, aqueles homens e mulheres como irmãos. Tipo, Pedro chegou, ele é nosso pastor, ele andou com Jesus. É quase como ele é nosso irmão mais velho. E Pedro estava lá junto com eles. Foram sendo criados elos de afeto, né, de carinho e de admiração mútua. Isso sempre acontece, irmãos. Que dá lugar agora a quê? A uma frieza, a uma inacessibilidade, a uma distância. Agora, e olha que coisa terrível, os gentios voltaram a ser cães. Eles não são mais cidadãos do mesmo reino. Agora eles são gente de uma categoria inferior. Eles têm menos dignidade, eles têm menos honra. E aí eles não têm mais os mesmos direitos. E como é que isso aparece com mais força? Eles não merecem mais sentar comigo. Pedro, irmãos. O apóstolo. Pedro. A questão
exatamente aquilo que Inês fez é, por quê? Qual foi o motivo para que Pedro tivesse uma mudança tão radical? Me diga você. O que aconteceu? Medo. Exatamente isso. O irmão Paulo acabou de falar. Ele teve que ir prestar contas a quem, irmãos? Aos outros. Jesus tinha falado com ele, mas deu problema com os outros. Ele teve que ir lá prestar contas. O texto, o irmão Paulo falou, medo, diz isso. Temendo os da circuncisão. Versículo 12. Sabe, o texto responde de forma clara, Lucas. A palavra aqui é temor. Fobel, verbo fobel em grego. De onde vem? Fobia. Eu quero que você entenda uma coisa. Pedro aqui, ele está com medo. Verdade. Medo do jeito que você tem medo. Ele está apavorado. E medo, irmãos, é uma emoção muito poderosa. Você precisa sentir medo para viver feliz, para viver bem? É muito bom que você... Certo? Porque o medo te mantém vivo. Se você não tivesse medo, você já teria morrido. A verdade é essa. Só que, quando o medo é mal direcionado, quando a gente não consegue medir direito a fonte do medo e a nossa resposta apropriada, ele sempre gera destruição. O medo é um fator fundamental do mal. O medo gera o mal, sempre. E aí, irmãos, existem vários motivos para a gente ter medo de uma pessoa. Vários. O primeiro deles é integridade física. Sua ou de outra pessoa. Você tem medo de alguém que pode vir te ameaçar fisicamente, ou alguém que pode ameaçar alguém que você preza muito. Você também pode ter medo de uma pessoa porque ela gera para você uma ameaça patrimonial. Ela pode te roubar. Ela pode fazer erodir o que você tem. Você pode ter medo porque essa pessoa ameaça a sua própria existência. Ou porque ela é fonte de alguma doença, enfim, contagiosa, qualquer coisa assim. Só que no primeiro plano. Sabe? Essas pessoas que chegaram não colocaram a vida de Pedro em risco. Eles não vão roubá-lo também. É uma categoria de medo diferente. Do que Pedro tem medo? Isso que a gente precisa responder. Do que Pedro está com medo? Se essas pessoas não são más, que foi o que você falou, né, Lucas? Essa é uma possibilidade. Ele está com medo de se explicar, mas eu acho que ainda é mais profundo do que isso, irmãos. Sim, na outra igreja eles ficavam separando. Alguém falou mais alguma coisa? Hã? Em que sentido? Certo? Então, a gente está começando a chegar perto. Irmãos, o medo de Pedro é terrível. Ele tem medo de perder prestígio, irmãos. Você entende isso? Pedro está com medo de ser visto como alguém menor. Ele está com medo de perder o louvor. Ele está com medo de perder o título dele. Ele está com medo de perder a imagem que ele tem para os outros. Porque todos nós... Você não venha fingir que não, porque eu estudo a Bíblia e eu estudo o ser humano e eu sei que todos nós construímos nossa própria imagem. Não venha me dizer que você é autêntico, que você é do mesmo jeito em todos os lugares, todas as pessoas, porque isso é mentira. Deixe de querer enrolar os outros. Todo mundo aqui constrói sua... Porque você quer que as pessoas vejam você, não do jeito que você de fato é, mas do jeito que você gostaria que elas vissem. Porque você sabe que você é menos interessante, menos agradável, menos limpinho, menos puro do que você está aqui agora. Então todo mundo usa filtro. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser querido, quer ser admirado. E no certo sentido não tem problema nenhum. É genuíno você querer que as pessoas gostem de você. Não tem problema a priori nisso. Só que a questão que se impõe aqui é o seguinte: qual é o limite disso? E aí, irmãos, para Pedro, a admiração daqueles lá de Jerusalém era tão importante que ele comprometeu o cerne do evangelho. Por quê? Visto como aquele tipo de pessoa. Quando os caras chegam, falam assim: Pedro está se misturando com aquela galera ali. Que história é essa? Ele não é Pedro? Ele não é o judeu? Ele não é o que andava com Jesus? O que ele está fazendo sentando com esse tipo de gente? É isso que está acontecendo, irmãos.
E aí, na prática, o que aconteceu foi uma cisão real. Ele abandonou o outro. Literalmente, irmãos, o que eu estou dizendo para você é: o pastor não quis mais ser visto com as ovelhas, com gente que era amada por Jesus. Por quê? Porque ele queria preencher as expectativas dos outros pastores. A galera da capital. Fala. Mais ou menos. Bem mais ou menos. Porque os próprios apóstolos não estavam entendendo isso no começo. Pedro demorou para entender isso. Quem entendeu rápido foi Paulo. Paulo realmente entendeu rápido. Mas estavam o tempo todo lutando com essas questões. E o grupo mais intenso que achava que para você ser cristão, você tinha que virar judeu, era a galera de Jerusalém. Que eram os mais judeus. Eram os que viviam menos com outros povos. É isso que a Bíblia mostra, Lucas. E aí, o texto chama essas pessoas de falsos irmãos. Olha que coisa séria. Paulo fala, falsos irmãos entraram no meio e quiseram obrigar todo mundo a virar judeu também. Só que aí, quando Pedro fala assim, eu não vou comer mais com esse povo, o que ele está fazendo é chancelando essa opinião e, na prática, esvaziando o evangelho. Essa é a leitura de Paulo. Percebe, irmãos? Por isso que eu estou dizendo, a questão que a gente está trabalhando agora é fundamental e perigosíssima. Paulo coloca muita ênfase em falar disso. Ele está abrindo para todo mundo. A gente brigou porque aconteceu isso, 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 isso. Eu quero que vocês saibam. Só que, irmãos, graças a Deus a gente superou isso, né? Ah, irmãos, graças a Deus os pastores de hoje não, amém. Deus seja louvado. Porque nenhum pastor mais hoje, pelo menos da presbiteriana, a gente não pode falar dos outros, mas na IPB, nenhum pastor quer construir uma imagem para si, né? E eles também não corrompem o evangelho porque eles gostam de si e não querem que os outros os vejam maus. O que eu estou querendo dizer para você, meus irmãos? É sedutor você querer ser amado por pessoas importantes. É muito sedutor você querer apertar as mãos certas. Fazer as concessões certas. A questão começa a ultrapassar os limites quando a liberdade do evangelho está em jogo, que é exatamente o que estava acontecendo aqui. Irmãos, os grandes, os que mandam, esses irmãos que foram até lá depois, os que vêm da parte de Tiago, eles tinham expectativas para os outros, que Pedro estava falando assim, não, vamos só obedecer, quer ficar todo mundo bem. Por quê? Porque eles querem. É porque Jesus manda? Não. Vai incomodar, então vamos só seguir. Sabe? Quando as expectativas dos grandes definem a roupa que a gente usa, irmãos, a comida que a gente come, as músicas que a gente ouve, os partidos políticos que a gente endossa, os livros que a gente lê, os locais, tudo isso, irmãos, essas exigências começam a se impor para nós, e aqui é o fundamental. Não porque elas estão aliadas ao evangelho, mas porque elas estão aliadas ao gosto pessoal dessas pessoas. Esse é o problema, irmãos, que se colocou aqui para Gálatas e que se colocam hoje também. O que acontece na prática? Pastores começam a as expectativas do povo de Jerusalém nas suas igrejas. Por quê? Porque eles não querem ficar mal na foto, né? Por quê? Porque é chato, é estranho ficar lutando contra. O que eu estou querendo dizer para você, irmãos? Na prática, o que acontece são pastores que ficam subscrevendo opiniões de homens importantes porque eles gostam. E ficam imitando essas pessoas e dizendo que todo mundo tem que ser do mesmo jeito. Porque senão não é crente. E não tem nada disso na Bíblia. E aí o que acontece é que a gente vai deixando aquela gente de lado. Que gente? A gente que é diferente. Gente que incomoda. Gente simples, crente simples. E aí o que acontece? A gente vai sentando só com quem usa o terno certo. Com quem canta os hinos certos. Só quem é presbiteriano da gema, sabe? Presbiteriano, aquele do órgão e do coral. E aí o que acontece quando a gente faz isso? Vários cargos. E a gente vai recebendo várias honras. E aí a gente ganha o título de emérito. A igreja vai lá e volta a nossa emerência. E a gente vem aqui na frente, de novo, com um terno que todos esses caras gostam. E eles todos vêm aqui. E eles fazem a maior festa do mundo. E aí batizam salas na igreja com o nosso nome. Foto na igreja. E aí vão contando a nossa história para sempre. Só tem um problema nisso tudo, né? A gente vai deixando de sentar com gente que Jesus também sentava. Ia ser lindo, se não fosse esse pequeno detalhe, né? Que
modelo final maior, fazia diferente. Ia ficar chato, né? É chato falar disso, né? Mas curioso, não? Se a gente é cristão, se a gente é reformado mesmo, qual é o nosso maior modelo? Na verdade, qual é o nosso único modelo? Aquele que merece toda e absoluta imitação. E sabe o que diziam dele, do nosso modelo? Eles perguntavam aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Por que Jesus está sentado com prostituta? Traficante? Por que Jesus está sentado com leproso, com gente que fede? Por que Jesus está sentado com gente feia, gente pobre? Sabe, irmãos, Jesus era estranho. Você precisa entender isso. Jesus era estranho. Jesus não era igual esse quadro que a gente coloca na parede. Pintar essa imagem, mas ele não era. Ele comia com gente estranha. Se Jesus estivesse hoje aqui, Jesus, eu vou falar para você com toda a certeza, irmãos. Jesus não era o pastor que talvez você ame. Sabe? Aquele que está com terno impecável. Todo lindo. Com a fala toda empolada. Irmão, você vai me desculpar, de verdade. E eu estou aberto aqui a você dizer para mim que eu estou errado. Mas o que eu quero dizer para você é: Jesus não andava só no Itaim, irmãos. Ele não ficava só lá nas mansões do jardim. E Jesus também não ficava andando só nas do Olímpico. Caramba, irmãos. Jesus sentava com gente que o mundo dizia que não presta. Gente que andava à margem do mundo, gente desprezada. Gente que os religiosos olhavam e diziam: vocês não merecem nada. Vocês não são seres humanos, vocês são... A religião é nossa. O Deus é nosso, para vocês não sobra nada. Jesus falou: beleza, eu quero andar com eles. E começou a andar com eles. E a igreja começou com eles. E você é filho desse povo. Sabe por quê? Porque ele andava com esse povo, porque esse povo precisava. Sabe quem não precisa? Volte de novo para a cena da igreja. Quem não precisava sentar com Pedro? Exatamente a galera de Jerusalém, irmãos. Por quê? Porque eles já estavam com Pedro o tempo todo. Eles já conheciam Pedro, eles já andavam com Pedro. Quem precisava sentar com Pedro era justamente os crentes de longe, que precisavam ter um contato com esse pastor, precisavam conversar com ele, ouvir. E o que Pedro fez? Ele abandonou as ovelhas para sentar com a gente que é famosa. Gente que tem grife, né? Que tem os sobrenomes certos, que tem as famílias importantes. E aí qual foi a consequência disso? Olha no versículo 13 comigo. Também os demais judeus se fizeram hipócritas, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. O que acontece, irmãos, é que o pecado começa a se espalhar e contamina a igreja inteira. E foi tão sério que até Barnabé se envolveu, que é o melhor amigo de Paulo. E sabe qual é a loucura? Você lembra qual é Barnabé? Ele ia junto com Paulo, criando igrejas entre os gentios. Barnabé fazia viagens missionárias juntos com Paulo, justamente pregando para os gentios. E agora, quando Pedro chegou e quando os caras lá, os grandões chegaram, até Barnabé não quis comer. Vamos se separar. Irmãos, eu não sei. Como é que a gente lida com isso, né? Qual que é o jeito certo a gente lidar com isso? E aí, a gente volta para o começo, irmãos. A gente gosta de ser querido. A gente gosta de ser amado. A gente não gosta de confronto. Eu sei que você não queria que eu estivesse falando isso aqui agora. Eu também não tenho prazer em falar isso aqui. Sabe, quando chega esse momento assim, a gente gosta de falar assim: vamos fazer o seguinte, vamos deixar tudo em casa. Não tá todo mundo em casa, tá tudo bem. Tudo bem. Vamos só fingir que não está acontecendo. Só que quando a gente faz isso, quem sofre são aqueles que são pequenos, os que não podem se defender. Que eram justamente os que estavam sendo deixados de lado na igreja. A gente fala assim: não, deixa quieto isso aí. É porque você tem que entender, Rafael, não é exatamente preconceito que eles estão fazendo. É só porque Pedro encontrou os amigos dele. Exagero. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar tudo aqui em casa mesmo. Quando eles forem embora, aí a gente volta a comer junto, não tem problema. E sabe, irmãos, Paulo tinha uma clareza cristalina do que ele precisava fazer. Olha aí, versículo 14. Quando, porém, e aqui entra a resposta
Sua pergunta, Lucas, houve um momento que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas que ficou claro que o que estava acontecendo agora era uma questão intencional. Eles estavam abandonando mesmo. Passou um tempo, começou a ficar estranho, mas chegou um ponto que Paulo falou: não, agora está claro o que eles estão dizendo. Quando ele viu isso, segundo a verdade do Evangelho, Cefas, na presença de todos, se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Imagina, irmãos, o climão na frente de todo mundo, para todo mundo ouvir, disse: Pedro, você é um hipócrita. Você não vive como judeu, Pedro. Você não respeita mais as festas, Pedro. Você não come mais as comidas. Você agora, Pedro, vive esses gregos, sem tirar nem pôr. E aí o pastor falou isso, eu concordo muito com ele. Eu fico imaginando o que o pessoal de Jerusalém deve ter sentido quando Paulo falou isso. Tipo, Pedro? Que? Pedro? Pedro tá comendo porco? Pedro tá cortando o cabelo? Pedro tá indo lá no Ibirapuera no sábado jogar bola? E sabe, irmãos, Paulo fez isso aqui publicamente, irmãos, para todo mundo ouvir. E aí a pergunta que eu faço para você é: por que ele fez de maneira pública? Paulo ama o caos, irmãos. Ele queria humilhar Pedro? Essa foi a intenção? Ele tem prazer em criar uma confusão gratuita? Meus irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, entenda o que eu estou te dizendo hoje. O que a gente, desde o primeiro encontro, falando da carta de Paulo aos Gálatas, o evangelho é importante demais, meu irmão, minha irmã. Muito. O evangelho sempre é o mais importante e ele sempre deve prevalecer. E nesse caso específico aqui, calado, ele estava comprometendo o evangelho. Se ele ficasse calado e contemporizasse, porque é isso que a gente gosta de fazer, irmãos. De novo, putz, levanta a mão e diz que eu estou errado, eu vou te ouvir, juro. Mas a gente gosta, irmãos, a gente gosta de deixar para lá. Quando é alguém importante na igreja, quando é alguém que está aqui há muito tempo, está fazendo uma coisa errada, e alguém fala assim, essa coisa está errada, a gente fala assim, não, vamos falar isso não, deixa isso para lá. Tá perto de morrer, desculpa, mas assim, as pessoas falam até isso, né? Não, tá bom, já. Glória, a gente segue em frente. Sem mensagens. Mas eu quero dizer, irmãos, a gente não gosta de fazer isso. A gente não gosta de dizer, olha, a gente tá com um problema, a gente tem que lidar. Só que aqui, desculpa a sinceridade, que tem horas que a gente precisa fazer isso de maneira pública. Por quê? Porque o que estava em jogo aqui era a irmandade de gente crente. É isso que eu quero que você entenda. O que Pedro e todos aqueles judeus estavam fazendo era, com a sua ação, dizer para aquelas pessoas que Jesus amava. Jesus tinha morrido por aqueles irmãos. Eles estavam dizendo, vocês não são irmãos. Vocês são menores, vocês estão numa categoria abaixo. Por quê? Porque vocês não são iguais a gente. Gente que era amada por Deus e que estava sendo tirada da fé por falsos irmãos que se corromperam. Inclusive Pedro. Fala, Lucas. Porque é o que a gente gosta de fazer, né? Tipo assim, eu acho que vai ficar claro. Se eu ligar pro Alfredo e falar assim, Alfredo, vem aqui em casa, vamos jantar hoje? E ele vai lá em casa. E ele me dá um soco na cara, na segunda noite, eu posso chamar ele num canto, junto com outros bebês, deu um soco. Já falou, pô, vacilo, né? Aí o Alfredo fala, vacilo, nada a ver. E ficar por isso mesmo. Só que se a gente estiver aqui na ceia, e ele me der um soco na ceia, você concorda que a gente não pode mais tratar isso só lá num quartinho reservado? Porque todo mundo viu. O que esses caras estavam fazendo era público. Toda a igreja estava vendo. Ai, irmãos. Sabe o que me deixa... Vocês me conhecem um pouco já. Sabe o que me deixa revoltado? Talvez você esteja revoltado com Pedro. Mas como
Não é essa. Não é. Se você ficar com raiva de Pedro, esses caras estão pensando assim, eu faria diferente, talvez seja bom ler de novo. Porque a questão é, você faz parte disso? Você, como Jesus, também dá voz a quem não tem voz? Quando a gente tem o fraco, o pobre, o oprimido, e ele está sendo oprimido na sua liberdade na igreja, você fala? Ou você permite que regras humanas sejam impostas sobre os outros para assim, cara, vamos só deixar isso para lá, para ficar bem na foto? Porque você não quer pisar nos calos errados. Porque você não quer desagradar gente que você gostaria de conquistar. O que é que eu quero dizer? Talvez você queira muito que as pessoas gostem de você, determinadas pessoas. E aí você, não, deixa pra lá. Não, vamos deixar pra lá. Só que o problema é que gente real sofre. Não fala, o que acontece é que pessoas são literalmente oprimidas e aprisionadas por um evangelho que é falso. Um evangelho que está dando glória apenas a quem está inventando esse evangelho. Que está obrigando todo mundo a ser como ele é. Vou dizer uma coisa taxativa. Existem muitas pessoas hoje que são escanteadas na igreja. Eu vou dizer de novo para você. Na igreja hoje, eu não vou dizer de Bonilha porque eu ainda não conheço a igreja o quão bem eu preciso para falar. Na igreja brasileira e na igreja presbiteriana do Brasil, existem muitas pessoas que são escanteadas na igreja. Por quê? Porque elas são diferentes. Porque elas não estão naquele quadradinho, sabe? Das expectativas humanas. E essa gente é literalmente tratada como cidadão de segunda classe. Os crentes. E a gente lida assim, essa gente até gosta de Jesus, sabe? Não, pode ficar aí. Mas não é crente como a gente é crente. Não é crente reformadão assim, sabe como a gente é? E aí, com essa galera, ninguém quer comer, irmãos. Com essa galera, quando tem, sei lá, igreja ou acampamento, não sei o quê, é aquela mesa que tem 4 cadeiras sobrando e ninguém senta. Enquanto eu já... Irmãos, é muito fácil para mim falar porque eu estou do outro lado. Quando eu estou numa mesa, normalmente, porque eu sou pastor, tá uma mesa e 4 cadeiras. Sentam rápido nas 4 cadeiras e começa a puxar outras cadeiras e de repente vai virando outras mesas porque a galera quer ficar perto. Só que eu tô vendo a galera que ninguém come junto. Por quê? Porque é estranho. É diferente. Mas sabe o que é? Muitas vezes, crente. Sabe de quem essa pessoa gosta? De Jesus. E sabe quem gosta dela? Jesus. Jesus gosta dela. Jesus come com ela. Mas a galera não come. Por quê? Você já viu? Os exemplos são sempre os mesmos, né? Você já viu? Todo errado. Gosta de umas bandas estranhas. E tem um cabelo estranho. E todo tatuado. E tem piercing. Sei lá. Sabe, irmãos? Esse texto é perigoso. Porque ele lembra a gente. Não basta para você e para mim ter o conhecimento teórico. Pois como a gente já falou hoje aqui, Pedro sabia a teologia, irmãos. Pedro sabia. Ele no passado já tinha acertado, mas agora ele estava errando. Porque ele estava com medo. Medo de quê? De ser menos amado. Meu querido irmão, minha querida irmã, a gente está no fim. Essa luta está no seu coração hoje também. Porque talvez você não perceba isso. Mas ela está. Porque você vai estar em momentos que você vai ter que optar entre o certo e o confortável. E sabe, você mais uma boa de Jesus vai me perdoar, ou então você vai me odiar, não tem problema. Eu já falei lá no seminário, o professor ensinou pra gente que assim, o povo da igreja diz assim, eu odeio você, não queria que você fosse pastor. Tá bom, eu te amo mesmo assim, e Jesus te abençoe. Você pode me detestar. Mas, muitas vezes, ficar calado é se acontecendo, irmãos. E quantas vezes, eu e o pastor Alfredo, tantas vezes a gente conversou sobre isso. Quantas coisas a gente está vendo errado na nossa igreja nacional. Porque as coisas não mudam. Porque as pessoas que sabem o certo ficam caladas. Não querem se envolver. Por quê? Ah, porque eu tenho preguiça. Todo mundo gosta de mim. Não importa o motivo. O que eu quero dizer é, tem gente que está sofrendo porque a gente está deixando essas coisas acontecerem que não são o centro do Evangelho de Jesus Cristo. Porque as pessoas de Jerusalém, meus irmãos, elas são muito poderosas. O nome dessas pessoas abre muitas portas.
levanta contra elas, quando elas estão flagrantemente erradas, isso tudo cobra um preço. E às vezes esse preço é bem alto, irmãos. Acredite no que eu estou te dizendo. Esse preço é bastante alto. Bem alto mesmo. Qual é o problema? Foi exatamente isso que Jesus fez. Também foi por isso que ele foi para a cruz, né? E ele fez isso por algo muito importante. A gente não vai ler agora porque eu quero não tomar muito do seu tempo. Mas leia dos versículos 15 ao 21, hoje em casa. A gente precisa entender essa mensagem de novo, que ele está repetindo e repetindo de novo em Gálatas. Ninguém é salvo pela lei. Ninguém é salvo por comportamento, por questões externas. Eu vou repetir. Hoje, a gente tem um problema aqui na transmissão, eu não consegui tocar a música do Vencedores por Cristo. Que sabe o que me deixa doente? Que raiva, que ódio. As pessoas hoje, os presbiterianão de hoje, olha para Vencedores e fala, a gente tem que voltar a tocar Vencedores. Por quê? Porque olha que letra bíblica. Olha que coisa maravilhosa. Só que sabe o que os Vencedores escutavam em 1960? O crente. Por quê? Porque você toca violão. Porque tem pandeiro na música. Porque tem triângulo. Você entende? Isso continua acontecendo hoje, meus irmãos. Gente falando, você não é crente. Por quê? Porque você fecha o olho na hora de cantar. Isso é coisa da mão. Irmãos. Isso dá trabalho pra caramba. Nossa, eu não vou longe, irmãos. Eu não vou chegar nos 70, com certeza. Vocês sabem disso já. Isso vai cobrar um preço de você. Por que cobrou de Paulo, irmãos? Paulo não era chamado para as conferências em Jerusalém. Paulo não era o primeiro nome que vinha quando a galera ia fazer um grande evento. Provavelmente no aniversário de Paulo, as pessoas não estavam junto dele. E mais, você lembra? Você leu Atos com calma? Não em Atos. Nas últimas epístolas que ele escreveu, ele disse para um dos dois, olha, essa semana foi meu julgamento. Ele estava preso em Roma, ele ia morrer. Ele falou, essa semana foi meu julgamento. Ninguém veio aqui comigo. Ele foi julgado sozinho, irmãos. Cara, Paulo ficava lá na prisão e eu acho que algumas pessoas iam visitá-lo, claro, mas quase ninguém ia. O preço é alto, irmãos. Alto pra caramba. De novo, não é bonitinho, não. O evangelho não é essa coisa de cinema, não. O preço é alto pra caramba de fazer isso aqui. Só que você hoje tem na sua mão um testemunho da luta de Paulo pelo evangelho, que inspira a mim e a você a fazer a mesma coisa. E aí eu tenho certeza absoluta, nenhum cinema no mundo pode emular o que Paulo ouviu do Senhor quando ele esteve diante do Deus eterno. Quando eu chegar lá, eu não quero ter que ouvir. Por que você não fez? Por que você deixou essas coisas acontecerem? Eu vou dizer o quê? Senhor, eu queria muito que aquelas pessoas gostassem de mim. Eu não queria ser um cara menos amado. Eu posso fazer isso. Mas eu quero muito poder escutar do Senhor. Você foi um servo bom e fiel. Você fez o que eu... Agora, vamos se alegrar junto para sempre. Você vai encontrar Jesus, meu irmão, minha irmã. E a decisão de como lidar com isso, daqui até esse momento, é sua. E eu oro para que o Espírito Santo encha seu coração, não só da liberdade do Evangelho, como dessa intenção da liberdade do Evangelho, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque o nosso coração é profundamente corrupto, Senhor. A gente ama a nós mesmos, a gente ama o nosso nome, a gente ama a nossa imagem, a gente quer ser celebrado pelos outros. Mas nos ajuda a lembrar que nesse reino só existe glória para uma pessoa e é para o Senhor, Pai. Faz com que o Senhor seja sempre o centro da nossa vida, o centro da nossa igreja, Senhor. Que tudo convija para o Senhor, que o nosso nome desapareça na história, para que o seu nome seja sempre. Não deixa, Pai, que ninguém roube a tua glória e que a gente viva para proclamar Jesus Cristo e unicamente Jesus Cristo, Pai. Cuida dos meus irmãos que hoje sofrem violência, Pai, dentro da igreja. As pessoas que são oprimidas por gente que fica inventando regras, que fica inventando coisa para poder aprisionar os outros. Pai,
Chama esses meus irmãos ao arrependimento e que a gente seja sempre cativo de Jesus Cristo, única e exclusivamente, Senhor. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém.